mais uma vez. Isso para mim é um prazer muito grande. O livro de Gálatas, capítulo 5. Oi? Gálatas, capítulo 5, versículo 13 em diante. Nós vamos hoje dar a última palavra, né? Da sequência de 6 quarta-feira, Moisés? Às 6 quarta-feira, e hoje nós daremos por encerrado essa sequência de estudo. Alguém falou, eu só não posso ver o rostinho, que junto com máscara, né? Do estudo que nós estamos dando, eu acredito, irmãos, que os irmãos têm sido abençoados porque eu estou sendo abençoado. Quando eu era pastor de igreja, eu fazia isto. É um prazer que eu tenho, um prazer, não tem como explicar, irmãos. A coisa que nasceu em mim, está em mim, e Deus me chamou para esse ministério. É trabalhoso. Se o obreiro quer trazer uma boa mensagem para a igreja de edificação, ele precisa tirar um tempo enorme. Eu estou só falando assim para os irmãos acharem, Gálatas capítulo 5. Os irmãos têm uma ideia, uma mensagem que eu prego na igreja, que leva em torno de 20 a 30 minutos, eu levo uma semana para preparar ela. Eu não tenho aquele hábito, muitos dizem, né, assim, na hora Deus me dá. Eu não consigo fazer isso. Isso é meu, não estou falando dos demais, absolutamente, né? Mas eu, em particular, não consigo. Eu preciso sentar, eu preciso ler, eu preciso pesquisar, eu preciso estar familiarizado com a palavra, porque quando eu abrir minha boca, eu sinto a Deus falando ao coração dos irmãos. Isso é desde novinho, sou assim, né? Desde novinho. Então, cada um tem o seu jeito de ser. Esse é o meu chamado. Cada um tem um chamado. Tem alguns que têm aquela habilidade, né? O Senhor quer que eu fale aqui, aí um dedão em cima e manda ver na igreja. Mas eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Os irmãos acharam? Gálatas capítulo 5, versículo 13 em diante. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês não mordem e se devoram uns aos outros. Olha a expressão, irmãos. Se vocês não mordem e não se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Se a gente usar essa expressão sem usar a palavra, os irmãos se sentem ofendidos, mas é a palavra, irmãos. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aos que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, e com as suas paixões os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estamos orando e te suplicando a tua graça, a tua misericórdia sobre a tua igreja. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa guiar as nossas palavras, que tu possa falar profundamente em cada coração. Deus, abençoe o teu povo que aqui está, aqueles que estão em seus lares, que a tua palavra possa alcançá-los de uma forma tremenda e poderosa. Em nome de Jesus eu lhe peço, amém
e amém. Podem assentar, queridos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade, estaremos falando sobre o crente avivado produz frutos do Espírito. Mas para falar sobre essa produção do fruto, nós precisamos voltar um pouquinho atrás. No livro de Gálatas, versículo 13, vou ler novamente. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Quem nos libertou? Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que seja isso? Nós éramos pecadores, nos convertemos e nos libertamos dos pecados que nos atormentava. E Paulo aconselha a igreja de Gálatas, dizendo para não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu conheço pessoas que estão há anos na igreja, mas ainda não conseguiram se libertar da escravidão do pecado lá no mundo. A sua constância na igreja é uma eterna libertação. Lembro quando eu falei, algumas quarta-feiras atrás, sobre a santificação? Você foi santificado, veio para a igreja, e Deus te perdoou, mas este processo é contínuo. Essa libertação é contínua. Porque existem duas coisas nas nossas vidas, irmãos. Primeiro, nós temos um velho Adão, a nossa velha natureza, e segundo, o novo Adão, que é em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A nossa velha natureza, ela todos os dias, ela quer ressurgir, ela quer se manifestar, ela quer aflorar aquilo que nós tínhamos de antigo lá no mundo. Porque aqui na igreja, nós não podemos ser o que éramos lá no mundo. Aqui na igreja, nós temos que ser diferente. No mundo nós mentíamos, no mundo nós brigávamos, no mundo nós fazíamos barraco, nós gritávamos, nós batíamos. Enfim, no mundo se fazia um monte de coisas que depois de estar em Cristo Jesus, você já não pode fazer mais. E por isso que Paulo disse à igreja, não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Por quê? Porque na igreja de Galácia existia um grupo de irmãos, como já lemos no início, que vocês estão se mordendo e se pegando. Não façam isso, vocês foram libertados pelo poder da palavra. Mas, infelizmente, existe, irmãos. Não adianta você, durante os anos que você passar na igreja, você vai sempre encontrar irmãos e irmãs ainda com as mesmas manias, a mesma natureza do mundo. Ele não está preocupado em procurar se libertar. A sua preocupação é zero. Ele está simplesmente fazendo hora, achando que aqui na terra é assim. Vindo à igreja, ele está liberto. Não, irmãos, vir à igreja não significa estar liberto do pecado. Vir à igreja é um compromisso que nós assumimos de estar na igreja, diante do pastor, diante de Deus, e aqui você aprende a palavra a tomar atitude na sua vida. E uma delas é procurar ser liberto todos os dias. E o senhor, pastor, o senhor é liberto? Irmãos, eu me esforço todos os dias para ser liberto. Liberto de todas as formas, porque eu sou um ser humano como qualquer um dos irmãos. Não é porque possuo uma credencial, sou membro de uma convenção, e que eu não tenho os meus momentos, mas eu preciso de libertação, todos os dias, todas as horas. Mas quem nos libertou? Isto é óbvio, todos nós sabemos que Cristo Jesus nos libertou. João 8,32 diz o que, irmãos? Se conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que esse ensinamento das quarta-feiras está fazendo, irmãos? Lhe ensinando a ser liberto dos pecados para obter o avivamento na sua vida. Isso se chama verdade. A verdade não é minha, eu não possuo verdade. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, você tem o poder de se libertar. Nós falamos muitas coisas aqui durante quarta-feira, principalmente dos pecados que te afastam de Deus e não deixam você ser um crente avivado. O que quer dizer isso? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 diz, portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres verdadeiramente. Como diz a Escritura, o Senhor nos libertou. O Salmo 34, versículo 7 diz, o anjo do Senhor
num texto aqui de sentinela, mas acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós recebemos de Deus essa libertação. Amém, igreja? Não podemos, em hipótese nenhuma, voltar novamente à vida antiga, ao jugo da escravidão. Paulo disse à igreja de Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, tudo é permitido, tudo você pode fazer. Ninguém vai te proibir de fazer o que você quer. O irmão vai proibir alguém de fazer o que ele quer? O irmão vai botar uma corrente, alguma coisa no seu tornozelo, lhe guiando para você, irmão fulano entrou no botequim, vou pegar meu carro, vou lá vigiar ele. Não, você é liberto. Você faz o que você quiser. Você vai aonde que você quiser. Ninguém te proíbe, nem Deus te proíbe. Ele não põe um jugo sobre você e dizendo você, olha, eu quero você aqui. Nós somos livres para fazer o que queremos. A palavra de Deus diz que nós temos o livre-arbítrio de decidir. Eu sempre tenho o hábito de dizer, isso não é bíblico, mas eu tenho o hábito de dizer que o crente, quando ele aceita Cristo, esse livre-arbítrio acaba. Ele não tem mais livre-arbítrio. A única coisa que ele tem que fazer é servir a Deus e procurar ser fiel ao Senhor. Então acabou essa coisa de ter o livre-arbítrio. Mas se ele não quiser servir ao Senhor, ele tem o desejo de ir e de vir. Ninguém é obrigado a estar na igreja, ninguém é obrigado a tomar santa ceia, ninguém é obrigado a dizimar, mas existe um porém. Se você assumiu um compromisso diante de Deus, já é diferente. Você assumiu um compromisso, então você tem responsabilidade diante de Deus. E Paulo diz, tudo é permitido, mas ele completa depois da vírgula, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Uma certa ocasião, o irmão perguntou assim, pastor, por que o crente não pode beber? Eu assim, me diz uma coisa, você teria coragem de pegar um copo de 51 e orar, Senhor, te dou graça por esse copo de 51 e beber? Ele falou assim, não tem lógica isso então, se você não pode agradecer porque não é da vontade de Deus, só posso fazer aquilo que eu oro e agradeço por estar recebendo como bênção para a minha vida. Bom, acabei com o assunto dele, né? Ele estava querendo um motivo para eu dar a ele a liberdade de tomar um golinho de 51, né? Está amarrado em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo permitido, mas nem tudo edifica. Você só pode fazer aquilo que edifica a tua alma, a tua moral e o teu caráter. Tudo aquilo que é bom para você e te ajuda a crescer diante de Deus, como ser humano também, como profissional, isso é permitido. Vamos lá. Não podemos dar liberdade à nossa carne. A carne, quando diz, não é essa matéria que nós temos aqui, não. Diz o nosso desejo, a nossa vontade. Tiago 5:13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Aquela palavra libertinagem, ou seja, eu sou liberto e posso fazer qualquer coisa. Jesus me salvou, agora eu posso fazer qualquer coisa que eu tenho o direito da vida eterna. Não é assim. Libertinagem é sinal de que você não foi convertido. Você é liberto, é diferente de ser liberto para libertinagem. As pessoas acham que depois de ser crente, ele pode fazer tudo que ele possa imaginar, que o nome dele já está garantido no livro da vida. Não é assim, irmãos. O seu nome permanece no livro da vida quando você trilha os caminhos do Senhor. Mesmo nos momentos de fraqueza da sua vida, caindo, levantando, Deus continuará te entendendo, porque Ele entende as nossas fraquezas. Deus não vai te dar o direito das mansões celestiais quando você acha que aceitou a Cristo e pode ter um pé na igreja e outro lá no mundo. Aí as coisas já mudam totalmente diferente diante do Senhor. Então não confunda libertinagem com libertação em Cristo Jesus. Somos chamados para a liberdade. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que dizem que depois que aceitar a Cristo pode fazer a coisa, ele pode se basear nesse texto. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho nenhuma condenação sobre a minha vida. Nem as maldições hereditárias, como pregam por aí, não está mais sobre a minha vida. Eu sou liberto pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Tenho os meus momentos de fraquezas, de pecado? Sim.
porque sou ser humano, mas uma coisa nós temos de bom, irmãos, temos um Cristo que nos perdoa e nos purifica. Uma coisa interessante é que quando você erra, o Espírito Santo vem de imediato em você e diz, você fez coisa errada. Você sente uma profunda tristeza na sua alma, a um ponto de você consertá-la novamente. Mas quando a pessoa diz ser liberta, mas quer viver uma vida de libertinagem, e ele não sente mais o toque do Espírito Santo na sua vida, é como se ele tivesse uma mente cauterizada. Eu sei que alguns dos irmãos já foram ao dentista, que ele recebe aquela anestesia daquela agulha maravilhosa, né? E que o dentista diz assim, ó, não vai doer nada, e você acredita no abençoado, e ele enfia aquela agulha na sua gengiva, e mexe daqui, mexe de lá, e você só dá glória a Deus, porque o crente é assim, ele não xinga, né? Ele só dá glória a Deus. E depois ele arranca o dente, e quando você sai dali, dá a sensação de quê? De que a boca está torta, e se você beber água, a água esparrama, porque aquele momento ali você não sente, você pode beliscar, você pode morder, e se alguém der outra injeção, você não vai sentir mais. A mente cauterizada é da mesma forma. O pecado é tão grande na vida de certos crentes, que ele fica com a sua mente cauterizada, que o Espírito Santo não consegue mais tocar nele. Para ele, qualquer coisa é normal, tudo é normal para ele. Como que um crente desse pode viver uma vida de avivamento? Não tem, ele pode até imitar, ser aquele papagaio que imita todo mundo, ele pode até imitar línguas estranhas, sapateado, levantar a mão para o céu, e, enfim, fazer um monte de coisas que outros pentecostais fazem, mas estão cheios do Espírito. É simplesmente um crente oco, sem nada na sua vida. A sua mente está cauterizada. Eu posso pregar 1h30, irmãos, se ele tiver com a sua mente cauterizada, ele não vai sentir o toque do Espírito pela palavra, ele não vai entender, vai sair de porta para fora sem entender nada, porque a sua mente está morta. Mas quem está em Cristo Jesus é liberto e sente a responsabilidade de ser o melhor cristão possível da sua vida. Portanto, Paulo diz, agora, não há condenação aos que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, ou seja, de tirar o pecado da minha vida, por estar enriquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. A lei só mostra os nossos pecados, ela não tem capacidade de tirar, mas Deus enviou o seu Filho para nos libertar das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Não dar ocasião à vontade da carne. Versículo 17 de Gálatas diz o seguinte, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Há um conflito, irmãos, nesse versículo, olha bem, pois a carne deseja o contrário ao Espírito, e o Espírito ao contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sempre haverá um conflito entre a sua vontade carnal e a sua vontade do Espírito. A sua vontade carnal não é estar aqui, é estar em casa. A sua vontade carnal é não ser crente, é se desviar dos caminhos de Deus. A sua vontade carnal é viver uma vida devassa do alcoolismo, do homossexualismo e de tantas outras coisas mais. Mas a vontade do Espírito, da sua alma, é servir ao Senhor. Haverá sempre esse conflito. Mas pastor, isso vai acabar? Sim, vai acabar, quando a igreja for arrebatada. Enquanto você permanecer aqui, meu irmão, você vai brigar sempre, é uma briga, uma luta. Por isso que você vê a igreja cheia, daqui a pouco os irmãos se afastam, depois está cheia, se afasta, está cheia, porque há um conflito enorme entre a sua vontade e a vontade de Deus. Todos nós passamos por isso. Versículo 18 de Gálatas 5. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vencer a carne, temos que ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é entrar pelo caminho do fanatismo, não, irmãos. O caminho do fanatismo, que para muitos crentes tudo é pecado. Tudo para ele é errado. Mas andar no Espírito é andar na vontade de Deus, na obediência, uma vida de oração, uma vida de humildade, respeitar os irmãos na igreja, filho respeitar os pais, marido respeitar a mulher, mulher respeitar o marido, pastor
ter a graça de Deus para sempre trazer uma palavra amorosa. Isto é andar no Espírito, porque somos diferentes e continuaremos sendo diferentes. Aquele que não anda no Espírito, ele imita o mundo, e o mundo não tem nada para nos oferecer. Por isso que Paulo está dizendo isso. Se você ler o texto todinho, você vai observar que na igreja de Gálatas tinha briga, tinha alguma coisa de errado, a um ponto de Paulo estar falando isso. Versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne que são manifestas? Falar sobre as obras da carne são atitudes que o nosso coração faz contra Deus. Isso são as obras da carne. E eu fiz uma lista, irmãos, dentro dessas obras da carne aqui, existem 4 seções que eu vou dividir para os irmãos. As listas das obras da carne, nos versículos 19 ao 20, são divididas em 4 seções. Vamos lá comigo, irmãos. Versículo 19. Obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essa primeira seção fala do lado sexual do ser humano. A segunda seção está dentro do versículo aí. Fala sobre o lado religioso: idolatria, feitiçaria. A pessoa tem a tendência de idolatrar. Eu disse aqui numa quarta-feira que idolatrar não é simplesmente uma imagem. Você pode idolatrar uma pessoa. Isso é muito errado. No meio do povo evangélico é assim, infelizmente. Né? Faz um movimento gospel ali não gosto de usar essa palavra, mas vamos falar desse jeito, na Praia do Anil, e diz: vamos, essa noite vai ter o pastor Roberto pregando. Ninguém vai lá. Ninguém vai, porque eu não sou conhecido de nome, são poucas pessoas que me conhecem, né? Mas fala que vai ter um pastor de renome, que eu não vou citar nomes aqui, nome que diz que é um homem poderoso na palavra, que faz isso, que faz aquilo. Vamos convidar o irmão fulano de tal para cantar. E não, este é bom. Isso é idolatria, irmãos. Idolatrar uma pessoa que tem algo que eu tenho que você tem. A habilidade que Deus me deu para ensinar e pregar a palavra, deu a este irmão também. Mas por que as pessoas querem somente ouvir ele? Porque ele faz um circo, desculpe a expressão, um circo tão grande, que as pessoas gostam disso. As pessoas não querem, pastor Moisés, mais a simplicidade. Então idolatra de uma tal forma. Feitiçaria são aquelas manifestações ensinadas no meio do povo evangélico que dizem que é a manifestação do Espírito. Há uma comparação. Irmãos, eu fui criado dentro de um centro candomblé. Fui criado. Meu pai batia tabaco a noite todinha, a um ponto das suas mãos ficarem sangrando. Fui criado ali. Meu pai ia para São Paulo fazer esse tipo de trabalho. Eu ficava ali a noite todinha com ele, vendo aquele rodopiar, aquelas mulheres de roupa branca todinha. E hoje eu vejo na igreja, de algumas, não são todas, não vou citar nome, eu não posso, fazer a mesma coisa. Eu digo: meu Deus, como que pode? Irmãos, o evangelho é uma coisa simples. Isso são manifestações de feitiçaria no meio da igreja, e o povo está tapado, não está estudando a Bíblia, não quer enxergar qual é a grandeza do evangelho. Grandeza do evangelho é você sentar quietinho, humilde, ouvir a palavra e botá-la em prática, para você herdar as mansões celestiais. Isso se chama evangelho. Todas as outras coisas são simplesmente obra da carne. A outra seção, irmãos, dessa lista imensa, fala sobre o relacionamento: ódio, discórdia, dissensões, quer dizer, gostar de brigar; facções, quer dizer, fazer divisão no meio da igreja, em outros lugares; ciúme. Eu sempre disse que ciúme não é coisa de Deus. As pessoas dizem: não, tem que ter um pouquinho de ciúme. Então eu estou errado, porque eu não consigo ter ciúme da minha esposa. Não consigo, e vivemos em paz. Não consigo, pastor Moisés. Isso se chama obra da carne. Ira, ódio. Não aguento ver aquele irmão. Se eu pudesse. Misericórdia, você não está na obra do Espírito, gente. Você está deixando a obra da carne de te engolir. Egoísmo, inveja. Ó, a palavra facção, irmão, são divisões. Não, eu sou desse grupinho e o grupinho lá. Quando Paulo ensinou a igreja, um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. As facções no meio da igreja: quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas. Nós jogamos a semente e Deus deu o crescimento, a obra é de Deus, vamos continuar prosseguindo. A igreja não é do pastor Moisés, não é a igreja não é do pastor de fulano, não é de ninguém, a igreja é do Senhor, e vocês são os do Senhor, e nós devemos fazer a obra de Deus. Então essa é a terceira seção
da obra da carne. E a última é a quarta sessão, fala do indivíduo, dos desejos individuais, orgia. O que é orgia? Desejo demasiado por algo que ultrapassa os limites do sexo, embriaguez, então, e tantas outras coisas mais. Versículo 20 diz assim: e eu os advirto, como antes já os adverti, aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Todos nós queremos ser avivados, queremos ser crentes avivados. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne, e com as suas paixões e os seus desejos. Quando você aceitou a Cristo, você crucificou. O que quer dizer isso? Crucificar a sua carne com Cristo é morrer com Ele. Ele morreu, você ressuscitou para uma nova vida. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Somos novas criaturas, pertencemos a outro patamar no mundo espiritual. Outra coisa interessante de um crente liberto para um avivamento: servir uns aos outros em amor. Servir uns aos outros, se preocupar um com o outro. Né? Hoje nós temos a felicidade do Zap, sempre perguntar: irmão, você não veio da igreja? Por que você não teve? Uma vez eu prometi ao pastor Moisés de estar aqui, de noite que eu cheguei em casa e está lá o Zap: tu não apareceu na igreja, o que aconteceu, rapaz? Não passou, eu falei: meu Deus, o Moisés está perguntando o que foi. Não deu, eu fui sincero para ele, cheguei tão cansada, a carne falou mais alto do que o espírito, e tive que descansar. Por quê, irmãos? Porque eu trabalho com vidas e 46 pessoas dependem de mim. Se um vacilo meu, ponho a perder tudo isso. Então vamos lá: servir aos outros em amor. Mateus 23:11, o maior entre vocês deverá ser servo. Você acha que pastor de igreja é maior do que vocês? Sim ou não? Não. O texto diz que ele é o menor. Ele é o menor de todos vocês. Pode ser maior em questão de hierarquia ministerial, mas ele sempre está servindo aos irmãos. O que eu estou fazendo aqui? Estou servindo aos irmãos o banquete da palavra de Deus. Eu sou o menor. Quando você, desculpa a comparação que eu vou fazer, mas quando você vai numa pizzaria, quem é o maior, o garçom ou você? É você que está pagando. E ele tem a obrigação de atender você com muita educação, porque senão você vai dizer: eu não volto mais aqui, fui mal atendido, eu não quero vir mais aqui. A pizza não estava boa, o refrigerante estava quente, eu não quero estar mais aqui, porque você não foi bem atendido. Falaram que é um preço e me cobraram outro. E você vai voltar nessa pizzaria? Sim ou não? Se o pastor for carrancudo, se não gostar de tratar os irmãos bem, você vai voltar à igreja novamente? Então ele é servo, ele tem que servir. Viu, pastor? Então Jesus disse: o maior entre vocês deverá ser servo. Então, vamos botar de uma forma geral: ninguém aqui na igreja é maior do que o outro, nem ministerialmente diante de Deus. Não é uma credencial que eu tenho no meu bolso que diz ali: pastor, membro da Comanad. Não sou maior do que o evangelista, do que o presbítero. Todos nós somos iguais. Por hierarquia há uma certa obediência, mas saindo dessa hierarquia, diante de Deus somos todos iguais e vamos tratar um com o outro com amor e com muito carinho, porque é assim que Deus quer. Aí sim, você verá um grande avivamento sobre a igreja, o Espírito Santo trabalhando, porque aprendemos a ter a certeza de que dependemos do Senhor nosso Deus. João 15:12 diz: o meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Mateus 5:43 e 44, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Mas eu digo, disse Jesus, ame os seus inimigos e orem para aqueles que os perseguem. É um mandamento que o Senhor deu para a igreja. Terceiro, vivemos um conflito entre o nosso desejo da carne e o desejo do espírito. Tiago 5:17, pois a carne deseja o que é contrário, isso já lemos. Devemos andar no espírito para vencer a carne. Pois eu digo, vivam pelo espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. O que é andar no espírito? Já dei até uma adiantada. Andar no espírito quer dizer
Andar em obediência significa obedecer, ser obediente. Andar no Espírito é andar debaixo do fruto do Espírito. Há uma diferença da obra da carne e pelo fruto do Espírito. Pastor, por que não falamos fruto da carne e fruto do Espírito? Irmãos, eu confesso a vocês que já li muita coisa a esse respeito. E eu não cheguei a lugar nenhum, e nenhum teólogo, nenhum professor de teologia consegue definir o porquê Paulo disse isso. Mas ele relacionou as obras da carne, mas falou que o fruto do Espírito, ou seja, é como se você pegasse um cacho de uva e ali cada uva daquela representasse um fruto que gerasse em você. Você sabe muito bem que um fruto não se nasce de um dia para o outro. Você planta uma semente e ele precisa ter um tempo para germinar, ele precisa morrer para depois crescer. Os irmãos sabiam disso? Se a semente não morrer, ele não cresce. Você é a mesma coisa, você precisou morrer para o mundo para viver para Deus. Sem morrer para o mundo, você não consegue viver para Deus. O fruto do Espírito é a mesma coisa. E ele não nasce de uma hora para outra. Você aceitou a Cristo, você continuará servindo a Cristo, e ele começará a gerar, crescer no seu coração. E isso é um processo longo. Então vamos lá. Gálatas 5:22 vai falar sobre os frutos do Espírito. Já dei várias vezes estudos sobre este assunto, mas hoje eu estou sentindo que está um pouco diferente das outras vezes em outras igrejas que ensinei sobre esse assunto. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vê a diferença das coisas da carne e do fruto do Espírito? Então vamos lá, irmãos, relação do fruto do Espírito. Primeiro fruto, não é que é necessariamente nesta ordem. Tenho para mim que a base desse fruto está aqui, amor. Não é isso que está dizendo o texto em Gálatas 5:22? O fruto do Espírito é amor. Por que eu digo como base? Porque sem amor você não faz nada. Sem amor você não edifica nada. Uma dona de casa, se ela não fizer as coisas com amor em casa, não sai muito certo. Cozinhar sem amor, a comida sai ruim. Fazer amor sem amor é uma coisa simplesmente satisfação carnal. Mas o amor é a base. Qual é a base da igreja? É o amor. João 3:16 é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo. O amor sempre foi a base de todas as coisas. A base do fruto, então, é o amor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6, nós vamos ver como que é esta base de amor. 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 6. O amor é paciente. Quem não tem amor não tem paciência. O amor é bondoso. Quem não tem amor não é bondoso. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. O amor não é orgulhoso. O amor não maltrata. O amor não procura o seu interesse, mas sempre o interesse do seu próximo. Não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. Olha o versículo 6. Eu só estou acrescentando a palavra amor no texto, tá, irmãos? O amor não se alegra com a injustiça, ou seja, bem feito. Ele tropeçou e quebrou o dedão do pé. Estava torcendo para que isso acontecesse. Isso se chama amor, irmão? Bem feito, o pastor chamou a atenção dele. Não, irmãos, não é assim que funciona. Então o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra o amor só se alegra com a verdade. Se o crente é cheio do Espírito Santo, a sua base da sua vida, obviamente será um crente avivado, é o amor. Amor para ser líder, amor para ensinar, amor para cantar,
amor para vir à igreja, amor para amar o pastor da igreja e a sua família, amor para entender os crentes mais fracos e desequilibrados que existem na igreja. Você tem que suportar ele, não tem como, irmão. Você tem que amá-lo, porque senão não vamos para o céu. Amor para suportar os invejosos. O amor é a base. E como que isso consegue? Com o tempo, você vai passando, você aprendendo. E com quem nós aprendemos a amar? Com o Senhor Jesus. Se você lê a história do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente João, que retrata simplesmente o lado espiritual de Jesus, você vai ver o quanto ele amava os seus inimigos, como que ele amava os pecadores. Amor Zaqueu. Para os fariseus, Zaqueu não prestava, não. Você acha que Zaqueu fosse crente hoje, e se a lei judaica influenciasse a igreja, você acha que Zaqueu era membro de igreja? Zaqueu não seria membro de lugar nenhum, seria excomungado da igreja. Amor pela mulher adúltera que foi pega a um ponto de ser apedrejada. E ele disse para os fariseus, os doutores na lei, conhecedores da palavra, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele escreveu no chão. Eu gostaria de saber o que foi que Jesus estava escrevendo no chão. Quando chegar no céu, eu vou perguntar para ele: Senhor, o que tu estava escrevendo no céu quando a mulher foi pegada num ato de adultério? Espero que ele me responda. E ele escreveu, e depois ele levantou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Há um texto na Bíblia que diz que aqueles que redarguiram da sua consciência, ou seja, pensaram, analisaram, e a Bíblia diz que do maior ao menor foram se retirando. E Jesus voltou para a mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então vá, não faça isso mais, tá bom? Vá embora, fique na paz. E se ela fizesse de novo, você acha que Jesus não perdoaria? Perdoaria quantas vezes se fosse necessário. A mulher do fluxo de sangue, quem restaurou a saúde daquela mulher? Jesus não simplesmente queria restaurar a saúde da mulher do fluxo de sangue. Ele fez aquilo para demonstrar para a sociedade que ela precisava voltar e que a atitude da sociedade era errada. 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, 12 anos vivendo isolada porque não poderia viver no meio da sociedade por causa do fluxo de sangue. A lei judaica não permitia. 12 anos sendo rejeitada pelos seus familiares. 12 anos gastando tudo o que ela tinha e mais um pouco que não tinha. Um simples toque resolveu o problema dela. Jesus disse: quem foi que me tocou? Vocês acham que Jesus não sabia quem foi que tocou? Jesus sabia muito bem, mas ele queria uma confissão dela. Ela disse: Senhor, foi eu que toquei. Jesus pega ela, mostra para o povo aqui, ó, ela está de volta novamente à sociedade. Por quê? Por causa do amor. O mendigo cego de Jericó, irmãos, que os discípulos disseram: vai, cala a boca, rapaz, fica quieto, você está perturbando o mestre. Os discípulos, irmãos, os discípulos mandavam ele calar a boca. Jesus voltou para ele porque ele insistiu. Não é porque simplesmente ele estava insistindo, mas viu que era necessário que ele clamasse. Uma forma de confissão de que ele era o filho de Davi. Jesus vai e pergunta para ele. Seria, humanamente falando, uma pergunta sem lógica, né? O que queres que eu te faça? Né? E claro que eu quero ver, Senhor. E o Senhor Jesus restaura a visão, ele fica todo feliz da vida. Tantos outros textos mais, irmãos, expressando o amor maravilhoso de Jesus. E Paulo falando na igreja de Gálatas, dos problemas da carnalidade dos crentes que existiam na igreja de Gálatas. Na nossa igreja, na atualidade, não está muito longe disso não, irmãos. De vivermos uma vida de carnalidade a um ponto de fazermos a nossa vida fracassar diante de Deus. E não é isso que Deus está querendo. Deus quer que o fruto do Espírito, chamado amor, venha nascer constantemente. E para nascer, precisa ser regado. E como que se rega? Pela graça e pela misericórdia de Deus sobre o seu coração. Sem isso, irmãos, este amor se apaga do seu coração. O que a Bíblia diz? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Outro fruto que produz do amor, irmãos, está no texto, é o fruto da alegria. O amor produz alegria. Quem ama é feliz. Quem ama é alegre. Quem ama é sorridente. Quem ama sempre tem motivo de dar risada e de ser feliz perto das pessoas. Quem tem essa alegria é contagiante, irmãos. Se você não tem prazer de ficar ao lado de uma pessoa alegre, de uma pessoa que você sempre fala alguma coisa, ele escancara aquele sorriso maravilhoso, então isso se chama fruto do Espírito. O crente é assim, irmãos. João 15:11 diz: tenho-lhes dito essas palavras, que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa.
Olha que coisa gloriosa, a alegria do Espírito Santo, a alegria de Jesus. Por isso que as pessoas falam assim, eu não entendo esses crentes. Crente está desempregado, está doente, não tem nada em casa, depende às vezes de uma ajudinha de cesta básica, mas fulano não fica reclamando. Nunca vi essa pessoa murmurando, porque ele tem alegria do fruto do Espírito na sua alma, no seu coração. Ele tem prazer de transmitir o que o Senhor Deus tem no seu coração. Outro fruto, irmãos, importantíssimo, que produz do amor, a paz, é amor em repouso. Ou seja, quando você ama, você tem paz no seu interior. A tua consciência não fica pesada, porque as obras da carne, o pecado em si, ela tira a sua tranquilidade. Quando você comete alguma coisa errada, não tira o seu sossego? Sim ou não, irmão? Você não fica com aquela preocupação, quando faz algo muito grave, será que vão descobrir? Será que alguém está sabendo? Ninguém pode estar sabendo, mas não se esqueça que a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, ele enxerga tudo, tudinho. Você acha, que olha só, Jonas, quando foi jogado no mar e aquele grande peixe lhe engoliu, você acha que Deus não ouviu a sua oração dentro da barriga daquele grande peixe? A Bíblia diz que não, mesmo que você tente ir lá nas profundezas dos mares, o Senhor diz, ali eu vou estar. A Bíblia diz assim, mesmo que eu suba além dos céus, ali também vou estar. Não adianta fugir, você pode fugir dos homens, mas diante de Deus. Mas quando o fruto da paz invade o teu ser, o amor de Deus está no seu coração, as obras das carnes é vencida, porque o Espírito Santo começa a trabalhar e você fica com aquela consciência tranquila, dizendo, meu Deus, graças a Deus que eu sou liberto pelo poder do nome de Jesus, eu conheço a palavra, eu vou na igreja, ouço o pastor e aquela palavra produz paz no meu interior. Não sei se os irmãos já sentiram, mas às vezes quando ouço uma palavra tão simples, tão objetiva, invade uma paz tão gostosa no meu coração e você vai para casa como se estivesse flutuando em cima de nuvens, porque aquela palavra penetrou no seu coração. Isso se chama fruto do Espírito, o fruto da paz. Amém, igreja? João 16:33, e eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão ter aflições, daquilo que eu disse aos irmãos, não adianta, mas se você está em Cristo Jesus, você vai ter paz, tranquilidade, segurança. O quarto fruto, irmãos, depois da paz também está ligado ao amor, a paciência. Às vezes nos falta um pouco de paciência, né? Principalmente quem lidar com o público, você lidar... Às vezes eu tenho que me segurar, isso é uma das coisas que eu tenho que lutar sempre na minha vida, um pouco de paciência. A paciência é um fruto do Espírito, não nasce assim de uma hora para outra, tudo isso aí tem que ser regado. Você planta e você tem que colocar água hoje, amanhã você tem que colocar água de novo, você tem que afofar a terra da plantinha, depois você coloca água, começa a nascer umas folhinhas amarelas na plantinha que você plantou, você arranca aquelas folhas, porque pode impedir o crescimento daquela planta. É a mesma coisa somos nós, irmãos. O fruto do Espírito é assim, tem que afofar a terra pela palavra, tem que molhar pela água do Espírito, tem que arrancar as folhinhas amarelas que nascem, que são as obras da carne, que tem que ser arrancada para você crescer na graça, para você ter paz no coração. Isso quer dizer o fruto do Espírito, para você ter paciência. A paciência é importante para cada um de nós. Romanos 12, versículo 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverando na oração. Tem gente, irmãos, que não consegue, passa por provações, por angústia, mas não tem paciência, acha que Deus tem que responder ele ali, naquela hora, naquele momento. Deus não está ali pronto para você dizer para ele assim, olha Deus, eu quero agora. Deus não é um empregado do crente, Deus é um ser supremo, criador dos céus e da terra. Ele vai te dar a vitória a hora que ele achar bem melhor, né? Na hora que ele achar que tem que dar, e aqui está meu servo, mas as provações é para te ensinar a ter paciência. São diversas provações,
Eu tenho provação, minha esposa tem, a minha família, vocês têm. Isso te ensina o quê? Te ensina a ser mais humilde, te ensina a orar, te ensina a buscar a Deus. Isso é fruto do Espírito. Se você não tem o fruto do Espírito, da paciência, você logo vai murmurar, vai criticar. O povo de Israel, no deserto, queridos, deixaram de entrar na cidade prometida por falta de paciência, por murmuração, por reclamações. Moisés tirou o povo do Egito, conduziu o povo todinho naquele deserto. Eles levariam alguns meses, irmãos, para entrar na terra prometida, porque eu não tenho um mapa. Mas se eu mostrasse o mapa para os irmãos poderiam ver que da terra de Gozém, se não me falha a memória, que era a terra do Egito, a melhor terra que tinha no Egito, que Faraó disse para José: coloque teu pai e a tua família na terra de Gozém, porque ali que tinha prosperidade. Saíram daquela terra, daí onde eles estavam, até chegar à terra prometida de Canaã, levaria alguns meses, só que passariam um risco, teriam que passar pela terra dos filisteus. Se passasse pela terra dos filisteus, eles teriam que brigar com os filisteus, e eram guerreiros enormes, não era brincadeira guerrear contra os filisteus. Mas Deus, vendo a fraqueza e a fragilidade do povo de Israel, o que Deus fez? Não, vocês vão passar por outro caminho, vão atravessar o Mar Vermelho, vamos caminhar, levaria alguns anos só, não levaria 40 anos. Só que se você ver no mapa, pela falta, olha só, irmão, a murmuração e a falta de paciência, o que pode ocasionar na vida do crente e de uma nação. Pela falta de paciência, o povo estava pertinho de entrar na cidade, na terra prometida, pertinho. Se você ver o mapa, era um pulo, irmãos, a maior força da expressão. Mas depois que Deus começou a ver, ninguém mais vai entrar, nem tu, Moisés, vai entrar mais, nem tu vai entrar, vai voltar todo mundo para o deserto. E começaram a andar em círculos no deserto por durante 40 anos. Todos eles morreram, nasceram outra geração, a nova geração entrou na terra prometida. A falta de paciência pode produzir um prejuízo espiritual muito grande na sua vida, e você tem que ter cuidado com isso. Tenha paciência na tribulação, paciência com o teu marido, paciência com teus filhos, paciência com o teu patrão, paciência no teu trabalho. Às vezes as pessoas não têm paciência no trabalho, perde o trabalho e depois fica difícil para encontrar o do trabalho. Aí vem para a igreja pedir oração: ô irmão, ore por mim, porque eu perdi meu trabalho e eu estou precisando, tem meses que eu estou desempregado. Quem sabe foi a falta de paciência que não quis suportar mais um pouquinho lá. Irmãos, tudo na vida do crente tem que ser com paciência. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e perseverem na oração. Chave do avivamento é a oração. Vou fazer uma pergunta, mas não me respondam. Você orou hoje? Não foi aqui na igreja, não. Não estou falando aqui na igreja. Você orou hoje? Não precisa me responder. Oh Deus, é uma pergunta meia macabra, né, irmão? Não, pastor, não orei. Que Deus te ajude, que você ore. Amém. Persevere na oração. Eu orei, irmãos, eu orei. Pouquinho, mas eu orei. O quinto fruto do Espírito: amabilidade, amor fazendo bem ao próximo. Amabilidade quer dizer um amor fazendo sempre bem ao próximo, sempre ajudando ao próximo. O que a Bíblia diz lá em Filipenses 4 e 5? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Vou repetir o texto. Seja a amabilidade, ou seja, seja o praticar de vocês ao seu próximo conhecida por todos, perto está o Senhor. Qual é a função da igreja como indivíduo? Não estou dizendo função da igreja como coletivo, ou seja, essa reunião que aqui estamos, mas como crente individual. Qual tem sido a sua amabilidade? Qual tem sido a sua prática em fazer o bem ao seu próximo? Fazer o bem ao próximo é ver uma pessoa necessitada, mesmo dentro das suas poucas forças, é querer ajudar essa pessoa da melhor forma possível. A igreja, ela tem um compromisso de ajudar. A igreja tem que praticar a amabilidade, ajudar as pessoas, principalmente os domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? Somos nós. Na Santa Ceia não é trazido o quilo na igreja? Isso é a prática da amabilidade, ajudar os necessitados, os domésticos na fé. Quando os domésticos da fé estiverem bem
assistido, aí partimos para aqueles que não fazem parte desse redil. Isso é praticar a amabilidade, e nós temos que ser assim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Mais uma vez, ao servo não convém brigar, isso é obra da carne, né? Mas ser amável. O que é uma pessoa amável? Uma pessoa amável é uma pessoa simpática, uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. Isso se chama fruto do Espírito Santo. Amém? Está dando para os irmãos me acompanhar e captar um pouquinho dessa introdução sobre este assunto? O sexto fruto, bondade, amor inclinado a fazer o bem. Isso é um fruto do Espírito, ser bom com as pessoas. Você nunca perde, irmão, ser bom com as pessoas, mesmo com aquelas pessoas que não mereçam, né? Às vezes não dá vontade. Essa é a grande realidade, de ajudar pessoas que não merecem. Mas, já que somos crentes, temos que ser diferente, né? Temos que praticar a bondade, ser paciente com as pessoas. Salmo 116, versículo 12 e versículo 13. Salmo 116, 12 e 13. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Uma pergunta. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Se o Senhor é bom para com você, por que não ser bom para com as pessoas? Jesus não ensinou a igreja, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Eu gosto de estar bem alimentado, bem cuidado. Eu me amo, eu cuido da minha saúde, cuido da minha aparência, porque eu amo. Então, se eu amo, eu quero amar o meu próximo. É isso que Jesus quer dizer. E o salmista está dizendo, como posso retribuir o Senhor toda a sua bondade para comigo? Deus é bom, irmãos. Se você tivesse a imaginação da justiça de Deus sobre o ser humano, você ficaria assustado, porque Deus pode nos fulminar como nós matamos uma formiga. Você já matou uma formiga? Você mata ela, depois você nem vê o resquício dela. Ela sumiu, ela evaporou. Você meteu o dedão em cima dela, puxou, procura, cadê a formiga? Sumiu. Se Deus quiser fazer isso com o ser humano, Ele faz, irmãos. Mas sabe por que Ele não faz? Porque Ele é bom. Ele entende as minhas fraquezas, entende a fraqueza de cada um de vocês que aqui está. A sua misericórdia, diz as Escrituras Sagradas, que é a causa de não sermos consumidos. Lucas capítulo 1, versículo 50, se não me falha a memória, a misericórdia do Senhor dura de geração em geração. O Salmo 23 diz que a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Deixa eu ver se a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Né? Ainda estou tão bom para decorar as coisas, a idade está chegando, não estou ficando esquecido. Então a bondade de Deus te alcançou. Nós fomos condenados ao fogo do inferno. O inferno não foi criado para o ser humano, foi criado para Satanás e os seus anjos. Mas muitos vão para lá, por não acreditar, por não obedecer, por não estar conforme a vontade de Deus. E se Ele é bom e não nos puniu ainda, e ainda a sua misericórdia está sobre as nossas vidas, por que não retribuir essa bondade? Por que não fazer? Este é o evangelho, irmãos, que eu conheço. É o evangelho que eu estou tentando passar para os irmãos, para termos uma vida de avivamento. Ser bom. Você nunca vai perder nada na sua vida em ser bom com as pessoas. Sétimo fruto, e o último, não é o último não, são 9 ou melhor. Fidelidade, amor cumprindo a sua palavra. Salmo 34, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Às vezes as promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas, não é porque Deus é infiel, é porque nós saímos do foco, dos planos de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós, e para que cada plano de Deus cumpra nas nossas vidas, é necessário sermos fiéis. Fiéis a Deus em toda a nossa maneira de viver. Por isso que o Salmo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel. Se Ele é fiel, Ele quer que você seja fiel.
Isso se chama fruto do Espírito. 2 Timóteo 2:13. Somos fiéis, ele permanece fiel. Não, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Como eu disse no início, Deus não está ao meu mando. Se eu sou infiel, a sua fidelidade continua. Se eu me desviar dos caminhos de Deus, Deus não desvia dos seus planos. Os planos de Deus permanecem sobre a minha vida, mas ela só vai se concretizar quando eu tomar a decisão de retornar e procurar fazer aquilo que Ele quer, entrar pelo caminho da fidelidade. Deus tem um plano na vida de um ser humano, Ele cumpre com a sua palavra, mas só pode cumprir quando você tornar e voltar a ser fiel. Seja fiel na presença de Deus e faça aquilo que o Senhor quer que você faça, para que Deus te use de uma forma tremenda, para que você receba o avivamento de Deus sobre a sua vida. Fidelidade é o caminho para o avivamento da igreja. Amém? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não nega a si mesmo. O 8º fruto. Isso aqui todo mundo é aqui na igreja, irmão, isso não tem como. Mansidão. Não acredito, eu vou falar porque eu sei que os irmãos são mansos, são tranquilos, são relax, são light, né? São uns cordeirinhos, mas de vez em quando a gente foge da mansidão, né, irmãos? O amor que suporta as ofensas. A mansidão significa amor que suporta as ofensas. Esses dias, eu liguei para minha esposa, eu ligo todo dia quando estou no trabalho. Ela disse, amor, está tudo bem? Eu falei assim, não. Mas o que houve? Fulano estava falando mal de mim. O que ele falou? Aí eu relatei a lista todinha, coisas que eu nunca fiz na minha vida. O que você fez? Fui lá e briguei com ele. Mas depois eu me arrependi, irmãos. Eu perdi a mansidão. Desculpe, mas eu estou relatando porque somos seres humanos. Não adianta, pastor Moisés, eu falar aquilo, tudo isso aqui, e não relatar que eu também sou igual a vocês. Depois eu me retratei e voltei ao meu estado e disse, meu Deus, por que eu fui falar isso para o irmão? Mas agora já era, né? O irmão veio falar com o irmão, eu não falei nada disso, me desculpe. E você disse para mim que só Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de você e de mim também. Então a mansidão, irmãos, é suportar a ofensa das pessoas, as críticas das pessoas que falam mal de você. As pessoas sempre falarão mal da gente, não adianta fugir, irmãos. Você pode fazer 1000 coisas boas, se você fizer um pedacinho da sua unha, esse pedacinho de unha que é terrível, vai ser lembrado por resto da vida. Você é usado nas mãos de Deus em profecia, na palavra, na oração, na intercessão, no expulsar de demônio, no reteté, no pula-pula, e você escorregou, para lá, viu? Não te disse que iria escorregar? Aí você vai lá tirar satisfação com o caboclo. Não se pode fazer isso. Isso é fruto do Espírito. Mansidão, amor é suportar. Mesmo que você queira arrancar o pescoço dele, puxar ele pela gravata, ou arrancar a xuxinha que está na cabeça dela. Não faça isso, seja manso. Jesus disse em Mateus 11:28, não me recordo, deve ser, daqui a pouco a irmã joga na tela ali, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso como Jesus Cristo. Mateus 11:28. Isso que o Senhor Jesus ensinou a cada um de nós, irmãos, a sermos mansos. Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados e pesados, e vos darei descanso. Desceu 29, irmão, pulo para o 29. Vamos ver. Tomai o vosso lugar em minha... Aprendei de mim, porque eu sou amável, ou seja, manso e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Mansidão é uma coisa dada por Deus, e você tem que aprender, eu tenho também que aprender a deixar esse fruto do Espírito nascer pela palavra de Deus no meu coração. O que Paulo disse a Timóteo 6:11, 1 Timóteo 6:11, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e principalmente a mansidão. Paulo ensinou ao seu filho na fé, Timóteo. Fuja, nós temos que fugir, irmão.
Se você fica perto de alguém que gosta de jogar muita conversa fora, saia de perto, irmão. Não precisa ser grosso com ele, mas saia de perto, porque não vai te levar a lugar nenhum. Fuja de tudo aquilo que prejudique a sua vida espiritual. E o nono fruto é domínio próprio, o amor que controla os seus desejos. Essa palavra, domínio próprio, é dominar a sua vontade. Provérbio 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É mais fácil você dominar os seus desejos de vingança do que você ir tirar satisfação. Melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar, o controle. Você tem que se controlar. Provérbio 25:28, capítulo 25, versículo 28. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vou repetir. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Ali o texto está diferente, melhor aqui. Uma cidade aberta, ou seja, uma cidade sem muralha, sem proteção, porque antigamente as cidades eram cercadas de grandes muros. Temos exemplo da cidade de Jericó, para não entrar saqueadores, inimigos, para guerrear e matar as pessoas que ali ficavam. Tal homem, uma cidade aberta, sem muralhas, tal homem sem autocontrole. Né? Muitas pessoas perdem o controle, às vezes até por coisas banais e pequenas. 1 Pedro, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alerta, dediquem-se à oração. 1 Pedro 4, 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, seja criterioso, ou seja, sejam controlados, estejam alerta. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Uma pessoa que tem controle, ela usa o bom senso, né? O que é um bom senso, irmãos? Bom senso é você pensar antes de agir, pensar antes de falar, usar o bom senso das coisas. O que isso vai trazer de benefício para mim se eu estiver falando do pastor Roberto? Qual é o benefício que traz para mim se eu falar mal do Tiago? Qual é o benefício para mim se eu falar mal do pastor Moisés? Qual é o benefício para mim se eu falar mal do nosso irmão Eduardo? Qual seria o benefício? Nenhum. Então, por que eu vou falar? O que me interessa? Se há alguma coisa que eu possa ajudar, vou ajudar. Se eu não posso ajudar, vou para a oração. Vou pedir ao Senhor que ajude esses irmãos, né, para que possa dar ele graças e se levantar. Se eu posso aconselhar, vou aconselhar. Se eu não posso aconselhar, como diz um velho ditado, boquinha de siri, vou ficar quietinho. Isso se chama autocontrole. Por que eu vou falar para Beltrano, Cicrano, se ninguém tem nada a ver com isso? Ah, vou falar porque eu preciso falar, eu tenho necessidade de falar. Não, é porque você não tem controle da língua. Então, por quê? Como pode ser um crente avivado dessa forma? Não tem como. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vou repetir o texto, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, somos corajosos, mas de poder da palavra de Deus, de amor e de equilíbrio. Na outra versão diz, porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O equilíbrio e moderação. Temos que ter equilíbrio, somos crentes. A Bíblia diz que a língua é o menor membro que o nosso corpo tem. Com a língua nós bendizemos ao Senhor e com a língua nós maldizemos as pessoas. Com a língua nós vamos para o céu e com a língua nós vamos para o inferno. Com a língua seremos crentes avivados e cheios da graça de Deus. E com a língua, o Satanás vai pegar a gente e vai fazer o que ele bem entender. Com a língua, irmãos, nós seremos a destruição da nossa família ou seremos a bênção para a nossa casa. Com a língua abriremos e abençoaremos multidões ou com a língua faremos pessoas se desviar da igreja por falta de controle e de equilíbrio e de bom senso. Isso se chama fruto do Espírito. Provérbio 10:19 diz:
Quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Na multidão das palavras, ou seja, aquele que fala demais, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, ou língua, é prudente. Né? Falar muito não é sinônimo que você tem muitas palavras. Às vezes, no muito falar, nós tropeçamos nas nossas palavras. O silêncio e a moderação nas conversas, em certas ocasiões, é muito importante e é necessário para aqueles que querem ter domínio. Isso é fruto do Espírito, dominar a nossa língua. Para encerrar, queridos irmãos, o nosso estudo desta quarta-feira, Provérbios 29:11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre, a reprime. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Uma pessoa inteligente, o que é uma pessoa sábia? Pessoa inteligente, uma pessoa que sabe se dominar, é a pessoa que não se envolve em intrigas, não se envolve em confusão, ele tem controle da situação, controle da sua vida. E isso, torno a repetir novamente, e essas coisas, irmão, você não se adquire de um dia para o outro, isso tem que nascer, tem que crescer, por isso que se chama fruto do Espírito. Você tem que adubar com a palavra e ficar debaixo da água do Espírito Santo sobre a sua vida, para você dominar os seus desejos e deixar que o fruto do Espírito possa jorrar no seu coração. Quais são os frutos do Espírito, irmãos? É o amor, a bondade, longanimidade, temperança, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é gerado, não surge de uma hora para outra, mas as obras da carne estarão sobre a sua vida todos os dias. A tua velha natureza, o teu velho Adão, ele quer acordar todos os dias. Mas se você estiver debaixo da graça de Deus, buscando a graça do Senhor, o avivamento virá sobre a sua vida e você conseguirá produzir esse fruto do Espírito na igreja. Você se tornará um bom crente, um bom obreiro, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você se tornará uma boa pessoa, as pessoas olharão para você de uma forma diferente, terão prazer de estar perto de você, e vão dizer assim, olha, eu vou na tua igreja hoje, eu vejo você tão alegre, tão feliz, vejo algo diferente na sua vida, que só em ver em você, as pessoas vão sentir vontade de vir à igreja contigo. Por quê? Porque você está deixando os frutos do Espírito crescer na sua vida. Mas do outro lado, se você deixa as obras da carne florar, as pessoas dirão assim, eu ir na igreja daquele ciclano? Olha o que ele faz dentro de casa, olha a gritaria dele, ele não deixa ninguém dormir, olha só como que ele faz no serviço dele, eu ir lá na igreja? Não, por quê? Porque ele estava deixando as obras da carne se manifestar na vida dele, mas se ele deixar o fruto do Espírito se manifestar na sua vida, querido irmão, não precisa nem você abrir a sua boca, você atrairá multidões ao seu encontro, as pessoas sentirão prazer de estar com você, as pessoas ficarão assim, com